Olá, pessoal. Olá, pessoal. Então, eu quero explicar para vocês, eu nunca falei, mas eu quero que vocês entendam que Deus existe e Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é Deus, Deus, ele ama nós e é o nosso formador de nós, dos animais, da biodiversidade, do planeta, do universo e de tudo que há. Há uma força. Essa força mentaliza você do jeito que você quiser. Se você acreditar, ver Deus como um homem, você vai ver ele como um homem. Você vê ele como a natureza, você vê do jeito que você vê melhor. Não estou falando de religião. Religião é aquela que você gosta, mas Deus está em você. Deus pode estar onde tiver dois ou três reunidos. Falando no nome, ele também estará, mas ele está onde você estiver. Quer dizer, ele está conosco 24 horas. Então, eu vou contar uma passagem aqui. Um tempo, eu trabalhava com distribuição de produtos naturais. E então uma região a 400 quilômetros daqui tava o vendedor não foi, então o cliente pediu um pedido, então peguei eu, minha família, minha filha e a minha esposa e fomos para lá levar o produto. E quando nós fomos para lá, pegamos o carro e fomos. Aí quando estava já escurecendo a noite, para entrar à noite, nós tinha que pegar uma estrada que ia andar 50 quilômetros a mais. Aí o dono do posto que eu abasteci, encheu o tanque, ele falou, vai por aqui que é mais fácil. Era uma estrada de chão bem larga. Aí eu toquei por ali, só que como a estrada era largona e boa, eu fui andando mais rápido. E o carro estragou, só que o carro não parou. Ele estragou, ficou. E andava 30 por hora. 30 por hora não é nada para você que está viajando 500 quilômetros. Então, acabei de terminar de sair dessa estrada de chão, aí já cheguei na via de asfalto de novo, na rodovia. Aí eu virei o carro andando a 20, 30 por hora, eu olhei bem longe e avistei uma luz. Eu falei, opa, graças a Deus tem alguma coisa lá. Daí cheguei lá, era um posto de gasolina. Parei o carro no posto, posamos ali aquela noite, eu, minha filha e a minha esposa. Minha filha deveria ter na época uns 6 anos, por aí, nem lembro a idade dela, mas era criança, bem nova. Aí posando dentro do carro e aquele vento e a coisa feia, chovendo, a temporal tava ruim. Acordei de manhã cedo e fui completar o tanque. Depois eu falei, tem alguma cidade aqui perto que tem algum mecânico? Ele falou, tem um mecânico aqui a 3 quilômetros. Daí fomos devagarzinho a 30 por hora, chegamos nesse mecânico. Esse mecânico tirou lá, viu o que era o acontecido, tirou a peça, mandou trazer de outra cidade. A cidade que tinha a peça era 80 quilômetros. Trouxe a peça, colocou a peça, dei partida perto do mecânico, o carro estava fino. Tchum, bonito barulho. A hora que eu saí, a cidade era pequena, e só fui saindo. A hora que eu peguei a BR, o carro não passava de 70 por hora. Você podia acelerar que não passava, ele estava a 70 por hora. Então eu tive que andar mais 80 quilômetros para chegar na cidade que eu ia. E demorou esse tempo todo andando a 70 quilômetros por hora. E eu, como eu conheço Deus e eu uso Deus, que eu trabalho com Deus, porque a cura é uma cura, eu trabalho com cura, com tratamento de coluna, que eu sou terapeuta na área da coluna. Então todo mundo que trabalha com um processo de tratamento de coluna, então tem que ter Deus 24 horas, que você tem que conversar com Deus, que nada acontece se Deus não quer, e é Ele que resolve os problemas maiores. Então eu peguei e fui. Aí a hora que eu cheguei lá na cidade, eu falei, ô mestre, e agora? Eu falei, daí eu peguei, fui lá, entreguei o produto pra pessoa, peguei o cheque na época e fui lá trocar o cheque no banco. E aquele vento, aquela coisa ruim, e eu tinha que vir embora, andar 400 quilômetros de volta ainda. E o carro tava ruim, andando a 70 por hora. Eu peguei e falei pra minha mulher assim, falei, amor, você acha que é melhor nós pegar e pôr esse carro em cima de um caminhão e nós ir de ônibus? Ela falou, não, nós vai de carro. Aí Deus falou pra mim assim, pega o carro e vai embora. Isso era 4 horas da tarde, no horário de verão, que demora o sol para se pôr mais. E nós estava a 400 quilômetros longe. Deus falou para mim assim, cata esse carro, enche esse tanque e soma daqui que antes do sol se pôr, você vai estar lá na sua cidade. Aí eu peguei, eu tinha andado 80 quilômetros, 70 quilômetros por hora, deu uma risadinha.
E por isso que a gente não pode dar risada quando Deus fala uma coisa, quando Deus fala um negócio para você falar, e você pode ter certeza que ele vai fazer, e é garantido, porque Deus é muito forte, ele é muito poderoso, ele é criador, formador, ele é o dono de tudo, da sabedoria. Aí eu peguei e falei, nossa, mas daí eu falei, Deus está falando que nós vai chegar lá antes do sol se pôr. Aí ela ficou firme, mas eu sorri, montei no carro, dei partida, fui no posto, abasteci. A hora que eu saí na BR, desci um decidão, e daí Deus falou para mim assim, acelera esse carro sem parar. Aí eu fui acelerando, acelerei. Daqui a pouco o carro foi subindo, passou dos 70, foi para 90 e quando ele chegou no 90, que deu 91, foi assim, tchum, aí o carro deslizou. Quer dizer, o carro afirmou, o carro ficou liso. Aí eu plantei o pé mesmo, ele foi 100, 120, 130, 140, 160. Aí eu peguei e falei, puxa vida, daí eu vim tocando. E daí, a hora que eu vi um caminhão lá na frente, então quando eu voltava de 90 por hora para trás, ele então ele só estava rodando liso na alta. Na alta ele ia de boa. Então daí eu apodei o caminhão, passei o caminhão e fui. E quando eu estava chegando aqui, aonde eu moro, tem uma subida, e eu olhei para o lado direito e vi o laranjado do sol se pondo. Aí eu peguei e falei, Deus, aí eu senti a força e vi que Deus é muito forte, é muito poderoso, e quando ele fala não tem negócio. Eu, como sou compositor, aí eu fiz essa música. O sol já está se pondo lá no horizonte. O hoje já se foi embora, está se tornando ontem. O dia já se foi, memórias que ficou, mas a esperança está no amanhecer. Aí eu levei o carro no outro dia no mecânico. Aí expliquei para ele, expliquei o que aconteceu. Ele falou, isso daí eu não tô acreditando não que aconteceu isso, porque entortou todas as válvulas. O carro é 16 válvulas, entortou as válvulas. Eu nem sei como que esse carro andou. Por isso que eu falo, quando você acredita em Deus e tem fé e conhece Deus, não temas o mundo, não temas nada, que quem manda aqui não é homem, não é poderes nenhum, quem manda aqui é espiritual, quem manda aqui é Deus. A hora que ele quiser fazer, ele faz, quando ele não quiser, ele não faz, não tem homem grande para ele que ele tesoura e corta e já era, nem vida eterna vai ter, ok? Um abraço, fica com Deus.